Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos no 12º domingo do tempo comum, dia 22 de junho. Hoje a igreja e a família franciscana celebra o terciário São Thomas More. Ele foi martirizado na Revolução da Igreja Anglicana. E ele é o patrono dos governantes e também dos políticos. E viveu de 1478 a 1535, e que pertenceu à Ordem Terceira de São Francisco. O evangelho de hoje é retirado do livro de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 23. Naquele tempo, Jesus estava orando num lugar apartado, e seus discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou a eles: "O que diz o povo ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum outro profeta que ressuscitou." Então Jesus perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Simão Pedro tomou a palavra e disse: "Tu és o Cristo de Deus." Jesus proibiu-lhes severamente que contasse essas coisas a alguém. E depois acrescentou: "O Filho do Homem vai padecer na mão dos mestres da lei, dos anciãos e dos sumos sacerdotes. Ele sofrerá e morrerá, e ressuscitará no terceiro dia. E também eu vos digo que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim vai ganhá-la. Por isso, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me." Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. E uma palavra que não é um livro, uma palavra que é uma pessoa, Jesus de Nazaré. Por isso, hoje, na primeira leitura retirada de Zacarias, nós vamos encontrando o próprio Senhor que vai fazendo essa promessa: "Eu enviarei sobre o meu povo o meu Espírito, e ele verá aquele que eles traspassaram. Eles reconhecerão naquele que fora traspassado alguém que eu enviei." Quer dizer, naquele momento, quando os olhos não conseguiram definir, naquele momento, quando o discernimento também não existia, nós somos capazes de fazermos muitas coisas erradas, dizermos coisas erradas, fazermos coisas erradas, e depois colocamos a mão na cabeça e perguntamos: onde estávamos com a cabeça? Onde eu estava? Por isso, hoje o Senhor promete, então, mediante o profeta Zacarias, que vai enviar um Espírito. E esse Espírito é que vai conferir, que vai conceder a capacidade de discernir e principalmente de reconhecer aquele que fora traspassado, aquele que sofreu, coisa que o povo não conseguia reconhecer. Então agora nós podemos compreender o evangelho de hoje, porque Jesus está em oração, num lugar retirado com seus discípulos. E é interessante aqui a primeira pista desse evangelho, que eu e você só vamos conhecer Jesus mediante a oração. Mediante a leitura, mediante os estudos acadêmicos, nós podemos ter muitas informações sobre Jesus. Informações de acordo com todas as ciências possíveis, mas isso ainda não é o conhecimento sobre o mistério de Jesus de Nazaré. Por isso, Jesus está num lugar retirado, junto com seus discípulos. Ele está em oração. E é tão só por meio da oração que eu e você conseguiremos compreender esse mistério da vida de Jesus de Nazaré, quando ele ilumina as nossas inteligências, quando ele nos concede a sabedoria do alto, quando vem em nosso socorro o Espírito Santo. Aí sim, aí eu e você vamos começar a compreender esse mistério. E o mistério é: Jesus vai fazer uma pergunta, uma enquete de opinião pública. O que o povo diz que eu sou? Não há uma uniformidade nas respostas. Para alguns, Jesus é Isaías, para outros é Elias, para outro é João Batista, para outro é Jeremias. Quer dizer, não há uma uniformidade.
Do mesmo modo que ainda hoje, depois desses anos todos, para alguns Jesus é só uma energia cósmica, para outros Jesus é só um fundador de religião, para outros Jesus é um líder revolucionário, para outros é um mestre de puritanismo, para outros é um filósofo, para outros é um teólogo, de modo que, às vezes, com essas informações doutrinárias, informações humanas, nós somos incapazes de termos esse espírito para compreendermos o mistério de Jesus. E como então não há uma uniformidade nas respostas, então agora Jesus devolve a mesma pergunta para os seus discípulos e para vocês que convivem comigo. E para vocês que dormem comigo, comem comigo, andam comigo, convivem comigo, quem eu sou? É Simão Pedro que vai tomar a palavra e vai dizer: tu és o Cristo de Deus. Jesus vai proibi-lo severamente que contasse essas coisas porque era um perigo. Era um perigo proclamar que alguém era Cristo naquele contexto histórico, principalmente de perseguição dentre os judeus e também dentre os romanos. Por isso Jesus vai dizer a Pedro: não conte isso para ninguém. Mas se eles tinham um conceito de um Cristo glorioso, rico, chefe militar, poderoso, sacerdote, Jesus vai jogar um banho de água fria em suas cabeças quando disser: o Filho do Homem vai sofrer, vai morrer. Ele será rejeitado pelo sumo sacerdote, pelos anciãos do povo e pelos mestres da lei. Eles o matarão e ele ressuscitará no terceiro dia. Isso fora um grande escândalo na vida dos discípulos da primeira hora. Eles ficaram escandalizados a tal ponto que Pedro vai chamar depois Jesus num lugar à parte e vai dizer: Senhor, não diga isto, porque se o Senhor disser isso aí, ninguém vai querer te seguir. Quem é que vai querer entrar numa canoa furada? Quem é que vai querer se inscrever numa causa perdida? Pedro também não consegue compreender. Somente depois da ressurreição é que eles vão compreender esta profecia de Zacarias da primeira leitura de hoje. Somente depois da ressurreição, somente depois com Pentecostes, eles vão compreender que aquele crucificado é o Cristo, é o Deus Altíssimo que entrou na nossa história. Por isso Jesus vai dizer: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus faz uma revolução enorme na lógica do seguimento. Porque ainda hoje, na teologia da prosperidade, muita gente quer seguir Jesus para ganhar riqueza, para ganhar poder, para ganhar projeção social, e com isso inventaram caminhadas para Cristo, isto para Cristo, aquilo para Cristo, mas ninguém quer seguir o Cristo crucificado. Ninguém quer. Esse aí não. Ninguém quer sujar as mãos. Ninguém quer se doar totalmente nos contextos históricos mais pobres, mais difíceis. Aí ninguém quer entrar. Mas Jesus diz: quem perder a sua vida por causa de mim, vai ganhá-la. E quem quiser ganhar e proteger a sua vida, vai perdê-la. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Então nós vamos agora compreender o apóstolo Paulo dizer que sobre a nossa pele está revestido Cristo. Vós fostes revestidos de Cristo, então se comportem como Cristo, vivam como Cristo, pensem como Cristo, se organizem como Cristo. Tenham a mentalidade de Cristo, os pensamentos de Cristo e os sentimentos de Cristo, porque vós vos revestistes de Cristo. Então, somos servos de Cristo, somos testemunhas de Cristo. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você, então, a compreendermos esse processo de vida inteira, onde eu e você vamos batalhar muito, lutar muito, para que nós tenhamos também os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. Santo Tomás More, rogai por nós. Paz e bem.